Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos a ocasião de discutirmos o capítulo 4 do livro Teoria do Ordenamento Jurídico, do autor chamado Norberto Bobbio. E nesse capítulo nós teremos a ocasião de discutirmos o fenômeno da completude, que é nada mais, nada menos do que a qualidade do ordenamento jurídico que não tem lacunas, que ele tem meios, mecanismos, estratégias para lidar com lacunas. O que é uma lacuna é a ausência de norma. Basicamente, podemos falar, entre aspas, enfim, de uma brecha da lei, de uma insuficiência do ordenamento jurídico para prever determinado fenômeno. Quando nós tratamos do fenômeno, enfim, da completude, ou, como vamos colocar, enfim, a ausência, a qualidade do ordenamento jurídico que não tem lacunas, estamos diante de um fenômeno que surge pela insuficiência de normas, pela falta de normas. Ao contrário do fenômeno que nós discutimos na videoaula anterior, em que nós falamos da coerência, que é uma qualidade do ordenamento jurídico que não tolera antinomias, que é um defeito que surge, enfim, pelo excesso de normas. Daí, enfim, se por um lado nós temos o fenômeno que surgem, problemas, enfim, que surgem pelo excesso de normas, também teremos problemas que vão surgir ali pela falta de normas, né? E depois que nós terminarmos, enfim, a discussão em torno da chamada completude, teremos completado o conceito de ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, né? Vimos que ele define ordenamento jurídico como o conjunto de normas que guardam entre si relação de unidade, coerência e completude, né? E o primeiro conceito dentro dessa discussão, enfim, né, da completude, é que ela surge em ordenamentos jurídicos que obrigam o juiz a julgar. E isso é uma coisa própria também do direito brasileiro, da maioria dos sistemas jurídicos ocidentais modernos, em especial da tradição, enfim, de regimes da civil law, que não apenas obrigam os juízes a julgar, como também obrigam a julgar com base na lei. Vou trazer para vocês aqui dois artigos da legislação brasileira que têm essas disposições que acabam incorporando o que nós podemos chamar dogma da completude. O artigo 4º da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro diz, né, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. O artigo 140 do novo Código de Processo Civil diz: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Conforme nós podemos ver essas disposições, que são bem lógicas, bem razoáveis, né, bem racionais, o juiz deve julgar. Obrigatoriamente deve julgar. Isso lembra um pouquinho aquela discussão que nós tivemos quando falamos da escola de exegese, que parte de uma crença de uma plenitude da ordem jurídica para resolver os casos que acontecem na realidade. Quando nós falamos de completude, estamos falando, enfim, dessa pretensão de que o nosso ordenamento jurídico consiga dar conta dos fenômenos que acontecem na realidade, né? Então, portanto, temos duas características chaves quando nós falamos da completude nesse primeiro ponto, nessa primeira introdução. Primeiro, o juiz é obrigado a julgar, e quando ele é obrigado a julgar, ele deve julgar necessariamente com base nas normas do sistema. A partir do momento que nós desenhamos, enfim, esse primeiro conceito, essa primeira aproximação, quero falar para vocês do que Bobbio chama de dogma da completude, que é uma crença própria do positivismo jurídico. O dogma da completude sustenta a crença de que o ordenamento jurídico é um sistema completo de soluções, enfim, para os casos que acontecem na sociedade. E enfim, essa crença, enfim, né, retoma já o direito romano e tem como ponto alto, por óbvio, ali, a escola de exegese com o Código de Napoleão. No direito romano, acontecia a seguinte situação. Foi, em determinado momento, criado o chamado arbitramento obrigatório, em que as partes, diante de um conflito de interesses, necessariamente para ter a justiça feita, deveriam levar sua demanda para uma autoridade competente. Antes disso, voltando ainda mais na história, regredindo mais na história, no primeiro momento nós tínhamos uma justiça privada na mão dos particulares, o próprio particular poderia executar. No segundo momento surgiu o chamado arbitramento facultativo, em que a parte poderia escolher se resolvia sua questão por conta própria ou se levava para uma autoridade dizer o direito, né, exercer a função jurisdicional, iuris dicta, né, dizer o direito. E no terceiro momento foi criado, enfim, esse arbitramento obrigatório, que é a raiz histórica do dogma da completude, conforme o qual a parte
necessariamente deveria procurar a autoridade romana para resolver determinado conflito de interesses. E a partir do momento em que a parte, um jurisdicionado, é obrigado a levar a sua demanda à autoridade romana, essa autoridade, por óbvio, tem que conferir uma resposta para aquela questão. E é ali que começa a surgir esse chamado dogma da completude, falando, o juiz tem que decidir. O juiz não pode simplesmente, também as autoridades romanas não poderiam simplesmente falar, não há lei para esse caso concreto, precisamos, enfim, que o legislador regulamente antes de eu poder dar uma resposta. Isso não é uma resposta juridicamente válida, não é uma resposta que a autoridade jurisdicional possa conferir. Portanto, considerando a obrigatoriedade do juiz julgar, ele não pode simplesmente se esquivar falando não há lei para o caso, surge essa crença de que o juiz, enfim, deve julgar, deve responder à demanda e ainda mais com base na lei. Se ele não faz isso, acaba-se admitindo a existência de um direito concorrente, de um direito não estatal. Vimos que para o positivismo jurídico, enfim, um direito nada mais é do que um conjunto de normas provenientes de uma autoridade competente. E essa autoridade competente tem um monopólio da produção jurisdicional. A partir do momento que acontecem conflitos jurídicos que ela não consegue responder, não tem ali uma resposta dentro do seu ordenamento jurídico, não está simplesmente na esfera do permitido, ela vai admitir certa insuficiência, o que não é possível, o que não é admitido dentro do positivismo jurídico. Essa origem romana tem como ponto alto a escola da exegese, que tem a crença na completude do ordenamento jurídico, dizendo, enfim, que o Código Civil francês, o Código de Napoleão, simplesmente, tinha respostas para todos os fenômenos que aconteciam na sociedade e que aconteceriam, ou seja, para casos presentes e futuros. E, enfim, essa é uma resposta francesa, uma resposta um pouquinho forçada, mas é uma expressão forte do chamado dogma da completude. Dito isso, vamos criticar a completude. Essa crença de que o direito tem resposta para tudo, por óbvio, tem algumas limitações. E um autor chamado Eugen Ehrlich, partidário da chamada Escola Livre de Direito, foi um dos primeiros autores a mencionar algumas objeções óbvias que nós podemos fazer a essa teoria. A primeira delas, logicamente, um argumento lógico, é que o número de casos que a legislação pode prever é necessariamente finito, limitado, enquanto que o número de casos possíveis de acontecerem na realidade são infinitos. Por óbvio, por lógica, o finito não pode conter o infinito. Logo, necessariamente, vão acontecer casos que não estão previstos na lei, e o juiz terá que decidir mesmo assim. E aí, como que fica o dogma da completude? Essa é uma primeira indagação que nós colocamos. A segunda objeção que o Eugen Ehrlich coloca, e é bem interessante isso, é uma constatação sociológica de que a sociedade evolui mais rapidamente do que as normas. Primeiro acontecem fenômenos jurídicos novos, não previstos pelo direito em vigor atual, e o direito, num segundo momento, às vezes anos depois, vem correr atrás para tentar regulamentar, para dar uma resposta jurídica a determinados fenômenos que acontecem na sociedade. O direito sempre estará atrasado em relação às relações sociais. Isso são duas características que nós devemos pontuar e fica ali uma questão inerente ao ordenamento jurídico de que vão haver lacunas. A lei existente sempre será insuficiente para regulamentar os casos possíveis de acontecerem e os casos futuros que hão de vir a acontecer. E tentar pegar a legislação atual e esticá-la para abarcar todos os casos, por vezes gera situações forçadas, injustas e incompatíveis com os valores de determinada ordem jurídica. Não que para o positivista isso seja um problema, mas a partir de uma dimensão sociológica, como Eugen Ehrlich coloca, acaba sendo um problema. E isso surge, enfim, em relação ao dogma da completude, que o Eugen Ehrlich resume muito bem, pontuando 3 elementos básicos, falando que a proposição maior, a premissa maior de todo raciocínio jurídico deve ser uma norma. Essa norma deve ser proveniente do Estado, que detém um monopólio da produção legislativa, e tais normas devem formar uma unidade, um todo, um conjunto de normas. Dito isso, falando que o juiz tem que julgar com base na lei, que é a premissa maior de todo raciocínio jurídico, nós sabemos que essa crença de que o direito estatal é completo
não vai dar conta da realidade. Somente por ficção jurídica, pegando o conceito que nós vimos, enfim, em aulas anteriores, é que podemos admitir o dogma da completude, porque de fato não vai ter como. Diante disso, lacunas ou ausência de norma para regulamentar determinados casos vão surgir, acabam sendo inexoráveis dentro do ordenamento jurídico, e ali surge um problema muito grande, que é como que nós lidamos com as lacunas. Como lidar com, entre aspas, as brechas na lei. Como dar respostas para os casos que acontecem na realidade e não têm previsão legal. Diante desse problema, uma primeira solução proposta por Eugen Ehrlich, na verdade a solução que ele defende, que a Escola Livre de Direito defende, é um tanto curiosa e, digo a vocês, um tanto ineficiente. Para explicar isso, para problematizar isso, o Norberto Bobbio até pega um exemplo do Código Civil italiano, falando que o Código Civil italiano não estava preparado para as relações industriais. Claro, é um exemplo meio datado, hoje em dia a gente poderia falar, enfim, da evolução das relações sociais via internet e tal, mas ali serve para pontuar aquela questão de que o direito está atrasado em relação à sociedade e vão ter que correr atrás de alguma forma. Como fazer isso? A partir do momento que a gente aponta os limites do Estado, que é prever um número de casos finitos e sempre estar atrasado nas relações sociais, Ehrlich, em nome da Escola Livre de Direito, propõe a seguinte solução. Diante de uma lacuna, a solução de um caso concreto deve ser deixado ao poder criativo do juiz. Poder criativo. E essa solução acaba criando um problema ainda maior do que ela propõe resolver. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo, diante de uma lacuna, o juiz pode decidir com base em sua criatividade, eu não tenho um critério para a tomada de decisão. Imagine, eu faço uma prova, uma questão discursiva, uma questão complexa, e depois eu coloco lá no final do enunciado. Responda com base em sua criatividade. O problema é que toda resposta dada deve ser considerada correta. Não há um critério em relação a isso. Até respostas contraditórias devem ser consideradas corretas. E, apesar disso resolver o problema das lacunas, surge um problema muito maior, que é o problema da segurança jurídica. Aquela previsibilidade em relação às expectativas de comportamento, aquela finalidade própria do direito para o positivismo jurídico, eu quero ter uma expectativa nas relações sociais, vai por água abaixo. Eu resolvo o problema das lacunas falando, juiz, decida com base em sua criatividade, só que no lugar eu coloco um problema ainda maior, que é um problema, enfim, de minar, de acabar, de sabotar a segurança jurídica. Por isso que Bob, quando olha para essa solução, fala, não é o mais adequado. A partir do momento que eu falo, pego o mesmo caso, enfim, que envolve uma lacuna, dou para 10 juízes julgarem com base em sua criatividade, por óbvio eu terei 10 sentenças diferentes, contraditórias entre si, mas todas igualmente válidas. Por outro lado, se eu sigo um critério normativo, claro, vou ter que esticar a norma, vou ter que fazer alguma coisa aqui, e jogo para o mesmo caso para 10 juízes decidirem com base em certo critério, pode haver discrepâncias, podem haver, enfim, digamos, variações, na verdade. Um juiz pode fixar uma pena maior, outro menor, mas não pode haver discrepâncias. Não pode haver nada muito distante em relação ao que um juiz fez, se teoricamente seguiram o mesmo critério. E daí por isso que essa crítica da Escola Livre de Direito, ela é limitada. Na verdade, crítica boa, solução nem tanto. Mesmo assim, a Escola Livre de Direito influenciou o Brasil em determinado período histórico. No início e fim da década de 90, teve muito forte aqui em terras brasileiras o chamado direito alternativo, que foi um movimento de vanguarda de inovação jurisdicional. Teve um sucesso relativo ali no Rio Grande do Sul, em que, considerando a morosidade do legislativo para atender certas demandas sociais, os juízes foram julgando, foram criando leis e tal, e isso permitiu certos avanços, mas, por óbvio, criou o problema ali da chamada segurança jurídica. E, diante disso, permanece a questão central desse encontro, que é como nós devemos lidar com as lacunas. Como nós podemos enfrentar esse problema sabendo que as lacunas, em certo sentido, são inevitáveis. Vimos que a crítica de Ehrlich é boa, a solução proposta nem tanto. Vamos agora passar a examinar
o que Bobbio, dentro da matriz teórica do positivismo jurídico, diz para nós a respeito desse problema, né? E para pontuar esse conceito, para construir esse raciocínio, trago a vocês, enfim, no primeiro momento, a classificação de lacunas de Bobbio. Bobbio vai colocar para nós 5 tipos de lacunas e vai delimitar que tipo de lacuna o positivismo jurídico consegue resolver e que tipo de lacuna nem tentamos resolver. O positivismo jurídico nem vai olhar para elas porque, de fato, a solução está além da proposta dessa teoria, né? E o primeiro tipo de lacuna que eu menciono a vocês são as chamadas lacunas ideológicas, né? E esse tipo de lacuna surge diante de uma ausência de norma justa. Quando eu comparo o meu ordenamento jurídico real com o ordenamento jurídico ideal, vão surgir essas lacunas ideológicas. E, meus caros, esse tipo de lacuna surge a partir de uma perspectiva externa ao direito. E para observadores diferentes vão surgir lacunas ideológicas diferentes. Por óbvio, o que eu considero justo é diferente do que você considera justo e, enfim, a gente vai ter visões diferentes da justiça, né? Platão já dizia na República, a justiça de um é a injustiça do outro. E aqui, enfim, esse tipo de lacuna ideológica, dentro do positivismo jurídico, não tem resposta, nem vamos tentar resolver, mas quando falarmos de lacuna ideológica, entendam, a ausência de norma justa, a ausência de uma norma que possui correção. As próximas classificações de lacunas vamos apresentar em pares, né? As lacunas podem ser próprias ou impróprias, objetivas ou subjetivas, né? As lacunas próprias são próprias do sistema. E esse tipo de lacuna Bobbio vai querer resolver. As soluções que nós vamos ver na última parte desse encontro são direcionadas a esse tipo de lacuna, né? Ele vai tentar dar respostas a esse tipo de problema, né? Através da interpretação, nós conseguimos suprir essas lacunas. As lacunas impróprias vão surgir quando eu vou comparar meu direito com um direito mais aperfeiçoado, mais desenvolvido, e a única forma de eu resolver esse tipo de lacuna realmente é através da criação de novas leis, através, enfim, de uma atividade legislativa, só que isso é uma questão propriamente do político, e Bobbio fala, para o jurista não interessa pensar a criação de novas leis, né? O problema que ele coloca é, a partir das leis existentes, como que eu resolvo as lacunas? E ele entende, enfim, que as lacunas próprias podem ser enfrentadas. A segunda classificação, enfim, é na verdade quarto e quinto tipos de lacunas, né? Mas eu vou colocá-los em grupo. As lacunas podem ser subjetivas ou objetivas. Ambas, enfim, poderão assumir a função própria ou imprópria ali, né? Ou seja, esse tipo de lacuna nós podemos enfrentar pela interpretação. Também podemos, né? As lacunas subjetivas decorrem de uma omissão do legislador. E as lacunas objetivas vão decorrer de uma evolução das relações sociais. As lacunas objetivas é mais simples de serem explicadas. Basicamente, a legislação envelhece. A legislação vai deixar de acompanhar, enfim, já vimos isso, já mencionamos nesse vídeo, as relações sociais e ela sempre ficará atrás. Quando eu tenho esse fenômeno de que o direito está em certo patamar e os fatos já estão mais avançados em termos de desenvolvimento, nós teremos uma lacuna objetiva. Claro, podemos tentar lidar com elas. Já as lacunas subjetivas, elas decorrem de uma omissão do legislador. E essa omissão pode ser voluntária ou involuntária. Portanto, a lacuna subjetiva tem uma subdivisão, que ela pode ser voluntária ou involuntária. São voluntárias quando essa omissão do legislador foi voluntária, foi proposital. Quando o legislador, ao escrever o texto normativo, quis deixar em aberto determinada questão. Por exemplo, quando nós pegamos o artigo 3º da Constituição Federal, nós temos ali a colocação de alguns objetivos fundamentais da nossa República Federativa. E a forma de realização desses objetivos é deixar no aberto. O legislador constituinte, enfim, diz aquilo que nós queremos fazer, o que vamos fazer, mas não diz o meio. E a ausência desse meio é uma lacuna subjetiva voluntária. Ele quis deixar em aberto, deixou de forma em aberto, para que cada governante, cada autoridade competente, enfim, diante de situações concretas, escolhessem a melhor forma
diante de dado contexto, enfim, a melhor forma de concretizar aqueles objetivos, né? Daí foi uma lacuna voluntária. As lacunas subjetivas involuntárias é quando, sem querer, de forma involuntária, o legislador ficou em silêncio em um assunto que ele deveria ter se manifestado. E essa ausência de manifestação, a ausência da norma, gera, enfim, um problema que vai demandar ou uma legislação complementar ou, enfim, uma atuação de determinado tribunal para poder suprir essa lacuna, para suprir essa insuficiência. Os exemplos de lacunas subjetivas voluntárias são bem técnicos, assim, realmente, né? Mas volta e meia vão deparar com esse tipo de situação e, via de regra, através de um desenvolvimento normativo, nós conseguimos lidar com isso. O judiciário acaba criando, enfim, certo critério que possa tornar aplicável a legislação. Dito essa classificação, e sabendo, enfim, que nós vamos lidar com lacunas próprias, quer sejam objetivas ou subjetivas, vamos passar agora para a última etapa dessa exposição, em que eu falarei para vocês sobre os métodos de integração de lacuna. E sobre os métodos de integração de lacuna, eles vão poder ser, basicamente, para Bobbio, né? E essa é a solução para ele, que ele propõe, enfim, para o problema das lacunas, serão de dois tipos. Eu terei métodos de heterointegração e métodos de autointegração. Os meios para integrar a lacuna de heterointegração são aqueles que vão recorrer a elementos externos ao direito, enquanto que os métodos de autointegração vão recorrer a elementos internos do direito. Quanto ao método externo, né, enfim, os de heterointegração, o exemplo paradigmático é o costume. Antes de falar do costume, menciono a vocês que Norberto Bobbio fala que cada ordenamento jurídico pode tratar de métodos de auto ou de heterointegração diferentes. É possível fazer isso, é possível acontecer. Ele fala dos italianos, eu falarei dos brasileiros, e por coincidência, Brasil e Itália são muito parecidos nesse aspecto, né? Daí por isso acaba sendo a minha exposição, segue uma sequência fiel do livro, né? E o método de heterointegração por excelência que Bobbio menciona é o exemplo do costume. Costumes são práticas reiteradas de determinada sociedade cuja observância tem uma força equivalente à lei. Violar no costume é como violar algo que uma tradição, enfim, certa localidade, certa cultura, enfim, considera como muito importante. E o comportamento das pessoas são pautadas em relação a essas práticas reiteradas aceitas em determinada sociedade. Isso era muito mais comum em tempos mais antigos, quando a legislação demorava mais para chegar no interior, enfim, né? Hoje em dia, com a burocratização das relações jurídicas, costume já está mais em desuso. É mais raro nós vermos um caso em que é aplicado o costume. Mas, volta e meia, a gente pega um exemplo de que no interior de determinado estado, certo contrato é feito de certa forma, tal, e isso tem força da lei. Ok, mas digo a vocês, é uma coisa periférica, né? Hoje em dia, os exemplos de costume vão envolver fila. Fila não é apenas uma convenção social, enfim, furar fila pode gerar repercussões, né, porque você está violando certa expectativa de comportamento. Daí tem casos, enfim, nos tribunais, juizados especiais, do sujeito que fura a fila, arruma briga e depois ele é considerado sem razão o sujeito que furou a fila por conta de ter violado um costume, né? E violar um costume, por força ali, equivale, enfim, quase um ato ilícito. Tem outro exemplo também que eu achei curioso, eu vi recentemente e tal, né? O sujeito saiu de uma sala de cinema depois de ver uma estreia, tinha a galera que estava esperando para ver a próxima sessão e o cara saiu cantando spoiler do filme. Daí as pessoas que estavam na fila meio que agrediram ele, enfim, né? E foi considerado contar spoiler a quebra de determinado costume que é vigente, enfim, entre os fãs, né? Daí, enfim, não ser esse tipo de pessoas que violam os costumes só porque não tem uma lei específica dizendo você não pode fazer isso. Há coisas que o bom senso manda fazer e não fazer, né? Enfim, antigamente Bobbio também fala que o direito natural poderia ser considerado um costume e tal, mas isso são usos bem datados, né? Vamos agora para os métodos de autointegração. Os métodos de autointegração, por óbvio, variam de ordenamento para ordenamento jurídico e eu mencionarei para vocês dois: analogia e princípios gerais de direito.
Analogia aparece para nós como um silogismo imperfeito. Eu pego a legislação de um caso regulamentado e estendo para um caso não regulamentado, mais parecido com aquele que tem a legislação regulamentada. Em termos de silogismo, podemos falar, enfim, a analogia segue mais ou menos esse raciocínio. A premissa maior diz: todos os homens são mortais. Cavalos, premissa menor, enfim, cavalos são semelhantes a homens. Tá, tem alguma semelhança. Conclusão, cavalos são mortais. A gente sabe que cavalos e homens são diferentes, mas por analogia eu consigo identificar algumas características em comuns e disso derivar uma conclusão. E daí sim, sempre que eu faço um silogismo, eu vou ver um caso regulamentado, que tem uma regulamentação, por óbvio, enfim, um caso ali que tem certas características regulamentado, vou olhar para um caso parecido na realidade, mas que não goza da mesma regulamentação legal. E daí nós vamos indagar: há semelhanças relevantes suficientes para estender a aplicação de um caso a outro? Essa é a questão fundamental quando nós falamos de analogia. E para consolidar essa explicação, quero passar para vocês 3 exemplos que vão ilustrar a aplicação desse critério e aí ficará, enfim, mais claro a explicação desse instituto, né? Pois bem, o exemplo clássico que nós podemos falar, e é bem datado, é que era uma vez no Brasil a existência de transportes ferroviário por trem com toda uma regulamentação. E o transporte rodoviário, enfim, por ônibus, não tinha a mesma regulamentação, não tinha o mesmo estatuto do passageiro, mesmas regras, enfim, para as companhias e tal, né? E daí assim, os juízes viram, olha, transporte ferroviário é parecido com o rodoviário. Ferroviário tem legislação, rodoviário não. Por analogia, vou estender a regulamentação de um e aplicar no outro. Funciona? Funciona. Segundo caso, reconhecimento de união afetiva para pessoas do mesmo sexo, enfim, casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Nós sabemos que a Constituição Federal fala casamento é união entre homem e mulher. Por analogia, uma união, enfim, para constituir sociedade entre um homem ou 2 mulheres, enfim, né, é equivalente para fins patrimoniais. Logo, por analogia, eu pego, enfim, uma legislação aplicada ao contrato de casamento entre homem e mulher e aplico em relação a pessoas do mesmo sexo. É diferente, mas é análogo, é equivalente. E, por fim, fechando isso, tem uma outra polêmica, enfim, meio recente, 2017, ali a gente discutiu muito isso, e é bem próximo de todos nós, que foi a polêmica entre Uber versus táxi, né? Ou, enfim, aplicativos semelhantes ao Uber, Cabify, 99 e tal, né? E tivemos toda uma discussão se haveria uma analogia entre essas situações, né? Qual que era o caso? Basicamente, o cara, para ser taxista, ele tem muitas amarras normativas. Tem que pegar autorização na prefeitura, tem que ter carteira de motorista E, tem uma série de exigências legais. É muito mais difícil ser taxista do que ser motorista de aplicativo, né? E num outro momento surgiu, enfim, o Uber e depois outros aplicativos, enfim, tal, né? Que o sujeito prestava um serviço parecido, mas sem as mesmas exigências legais. E sem entrar no mérito, tal, a galera pró-táxi defendia o quê? Que a legislação existente para táxis fosse estendida a quem quisesse ser motorista de aplicativo. O determinante dessa discussão, e que, enfim, acabou sendo reconhecida nos tribunais e também, enfim, na arena política, foi que táxi é um transporte, enfim, de natureza pública, um transporte individual de natureza pública, enquanto o Uber tem uma natureza privada. E diante dessa diferença, enfim, de regime jurídico, foi feito o entendimento, claro, tem pessoas que discordam, mas fato foi decidido assim, de que não havia uma semelhança suficiente entre os 2 serviços prestados para que a legislação de um fosse estendida na legislação do outro, né? Daí esse é um exemplo que não há analogia, não há equivalência, não há semelhança suficiente entre Uber e táxi nesse ponto. Por fim, enfim, ainda sobre analogia, né, tem alguns exemplos mais técnicos que a gente pode falar sobre analogia, sobre, enfim, essa questão de pegar um caso semelhante, regulamentado, e estender para um caso não regulamentado parecido, né? Quando o então juiz Sérgio Moro fez lá a condução coercitiva do Lula,
ele utilizou por analogia determinado dispositivo do Código do Processo Penal, né, que autorizava ele. Depois o STF falou, olha, não poderia ter feito isso, apesar de ter acontecido. Né? Daí tem alguns exemplos mais técnicos que a gente pode adentrar. Por fim, último conceito que eu trarei para vocês hoje diz respeito aos princípios gerais de direito, que também é um método de integração de lacunas. Né? Princípios de direito ou princípios gerais do direito são normas altamente abstratas. E elas não trazem em si propriamente um comando. Né? Sem querer adiantar muito a matéria, vocês terão ocasião de estudar isso em direito constitucional, há uma diferença entre regras e princípios. E uma característica fundamental é que uma regra traz de forma clara o seu comando. Faça isso, não faça aquilo e você pode fazer isso. Um princípio não tem isso. Não tem um comando no seu princípio, em um princípio. O princípio traz um valor, traz uma máxima axiológica que pretende, enfim, trazer um valor que pode ser aplicável a várias regras específicas. E enquanto princípios, enquanto normas altamente abstratas, eles podem ser aplicáveis potencialmente em um número de casos possíveis, mesmo sem uma legislação específica. Eu posso pegar princípios contratuais e mesmo sem ter uma especificidade enfim, de regras para contratos eletrônicos, por exemplo, eu posso vir a usar esses princípios. Vou citar alguns exemplos de princípios para vocês. Né? Por exemplo, ninguém está obrigado ao impossível, que é um princípio bem lógico, né, de direito privado. Ninguém pode alienar mais direitos do que possui, o que é um princípio lógico. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou podemos simplesmente falar igualdade, dignidade humana. São princípios que trazem em si valores e a partir desses valores eu posso pensar em situações concretas, mesmo que não haja uma regra específica dizendo o que deve ser feito em determinada situação. Para concluir a exposição dos princípios, digo a vocês que cada ramo do direito possui seus princípios específicos. Né? Vão ter princípios exclusivos do direito penal, exclusivos do direito do consumidor, do direito do trabalho e tal, né? Considerando, enfim, as características de cada regime jurídico. Pessoal, sobre completude, esses são os conceitos fundamentais que eu queria expor para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.